A maioria dos problemas dentro das empresas não começa na operação, começa nas conversas que nunca aconteceram. E quando o líder perde a capacidade de escutar de verdade, o time começa a sobreviver emocionalmente, não a crescer. Meu nome é Fernanda Ferreira, trabalho com cultura e liderança há anos dentro de uma operação real e posso dizer, a maioria das crises de time começa em conversas que ninguém teve coragem de ter. Durante muito tempo, eu achei que liderar bem era ter resposta rápida, resolver, direcionar, tomar decisão. E sem perceber, eu comecei a fazer uma coisa muito comum em líderes sobrecarregados. Eu escutava para responder, não para compreender. E isso muda completamente a qualidade da relação com o time, porque a pessoa percebe quando você está presente, ou quando você está acelerado, ou só esperando ela terminar de falar. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. Liderança não é conduzir resultado, é sobre sustentar espaço emocional seguro para o teu time pensar. Cultura não se constrói em reunião estratégica, ela se constrói nas microconversas do dia a dia. No jeito que o líder faz uma pergunta, no tom de feedback, no silêncio depois de uma resposta, na abertura ou não de uma discordância. É ali que nasce ou morre a confiança. Tem uma frase que eu carrego do livro: as pessoas não querem apenas ser ouvidas, elas querem ser compreendidas. Mas aqui eu preciso ser bem direto. Compreender alguém não significa passar a mão. Escuta ativa não é permissividade. É maturidade emocional para ouvir sem reagir no automático. Eu me lembro de uma one-on-one muito específica. A colaboradora entrou quieta, falando pouco, tentando aparentar normalidade. Eu poderia ter feito o básico, tá tudo certo, como é que são as demandas, mas tinha alguma coisa ali. E eu perguntei, você tá bem? Ou tá tentando manter o ritmo? É aqui que ela desmoronou emocionalmente. Ela começou a falar sobre essa sobrecarga, medo de decepcionar, sensação que não estava conseguindo mais sentado sozinha. Naquele momento eu entendi, muitas vezes o time não precisa primeiro de solução, ele precisa de espaço para respirar. Tem um erro muito comum acontecendo hoje. As empresas transformaram o one-on-one em ritual mecânico. Checklist, pergunta pronta, reunião que acontece no calendário, mas não acontece de verdade. E quando isso acontece, perde o principal, a presença. Você pode fazer um one-on-one toda semana e ainda assim ter um time emocionalmente distante, porque o líder que está ali só fisicamente, mas não está presente de verdade, não transmite confiança. Com o tempo eu comecei a perceber que escutar tem camadas, e hoje eu trabalho muito isso com os nossos líderes. A primeira camada é escutar o que está sendo dito. A demanda, o problema, a reclamação, isso é básico, todo líder faz. A segunda camada é escutar o que não está sendo dito. É aí que está o principal. O tom, o olhar, a energia, o silêncio, porque muitas vezes o colaborador fala uma coisa, mas o comportamento está comunicando outra, o olhar está comunicando outra. E tem uma terceira camada, e aqui está o ponto mais profundo. É entender o contexto emocional. Às vezes a pessoa não está desmotivada, ela está cansada, às vezes ela não está resistente, ela está insegura, às vezes ela não está improdutiva, ela está perdida. E isso muda completamente a forma de liderar. Empresas não perdem pessoas só por salário, elas perdem porque as pessoas vão ficando emocionalmente invisíveis. Ninguém pergunta de verdade, ninguém escuta de verdade, ninguém cria espaço seguro. E o time começa a operar no automático, sem vínculo, sem pertencimento, sem sentido. Eu acredito nisso com muita experiência. Uma conversa bem conduzida pode mudar a relação de uma entrega, de uma decisão e às vezes mesmo de uma vida inteira. Porque cultura não é só processo. Cultura é qualidade das conversas que a liderança sustenta. E talvez o maior problema da tua empresa hoje não seja operacional. Talvez seja a quantidade de conversas importantes que ninguém está tendo. A qualidade das conversas importantes que não está sendo vista.